Number 15. Irã, uma terra de riqueza em uma economia quebrada. O Irã é um país que frequentemente confunde visitantes e estrangeiros. À primeira vista, é uma nação abençoada com uma riqueza natural extraordinária. Debaixo de seu solo encontram-se algumas das maiores reservas de energia da Terra. O Irã possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás natural, recursos que em teoria deveriam tornar o país um dos mais ricos do Oriente Médio. Durante décadas, o petróleo foi a espinha dorsal da economia iraniana, fornecendo uma enorme parcela da receita do governo e moldando o destino econômico do país. Mas a realidade no terreno conta uma história muito diferente. Apesar de sua enorme riqueza natural, o Irã hoje enfrenta uma economia profundamente problemática. Décadas de sanções internacionais, tensões políticas e desafios econômicos internos criaram uma situação em que um país rico em recursos enfrenta inflação crescente, poder de compra em queda e uma moeda enfraquecida. Em muitas cidades, o contraste é impressionante. Centros comerciais luxuosos e rodovias modernas existem lado a lado com pequenas empresas em dificuldade e famílias lidando com preços disparando. A economia iraniana ainda depende fortemente das exportações de petróleo, mas as sanções tornaram extremamente difícil para o país beneficiar-se plenamente de seus recursos energéticos. Restrições ao sistema bancário internacional e ao comércio limitam a forma como o Irã vende petróleo e como recebe pagamento por ele. Mesmo quando o petróleo é exportado com sucesso, o acesso à moeda estrangeira pode ser atrasado ou restrito, criando instabilidade no sistema financeiro. Como resultado, a receita do governo flutua drasticamente dependendo da política global e dos mercados de petróleo. O crescimento econômico nos últimos anos desacelerou significativamente. Após um crescimento modesto no início da década, a expansão do país enfraqueceu, com projeções sugerindo crescimento quase estagnado em alguns anos recentes. Ao mesmo tempo, a inflação disparou, em alguns períodos chegando a cerca de 40% ou mais, corroendo severamente o poder de compra dos cidadãos comuns. Um dos sinais mais visíveis da pressão econômica é a queda dramática da moeda iraniana, o rial. À medida que a moeda perde valor, os produtos importados tornam-se mais caros, elevando os preços em toda a economia. Produtos do dia a dia, desde alimentos até eletrônicos, podem tornar-se significativamente mais caros quase da noite para o dia. Para muitas famílias iranianas, administrar o orçamento doméstico tornou-se uma luta contínua. O mercado de trabalho também reflete as contradições da economia do Irã. Embora os números oficiais de desemprego possam parecer relativamente moderados, o desemprego entre os jovens continua sendo um grande desafio. Uma grande porcentagem de jovens iranianos luta para encontrar empregos estáveis após terminar a escola ou a universidade. Muitos dos graduados mais brilhantes do país sonham com oportunidades no exterior, criando uma constante fuga de cérebros. No entanto, apesar dessas dificuldades econômicas, o Irã ainda possui um enorme potencial econômico. O país tem uma população de mais de 85 milhões de pessoas, uma localização estratégica conectando o Oriente Médio, a Ásia Central e a Europa, e uma longa história de comércio e empreendedorismo. Suas cidades, como Teherã, Isfahan e Shiraz, estão cheias de jovens profissionais educados, engenheiros, artistas e empreendedores que continuam a inovar mesmo em condições difíceis. As indústrias do Irã vão muito além do petróleo. O país possui setores fortes em manufatura, agricultura, petroquímicos e tecnologia. Engenheiros iranianos construíram projetos avançados de infraestrutura, e o país produz de tudo, desde automóveis até produtos farmacêuticos. Startups locais e empresas de tecnologia também estão surgindo em áreas como desenvolvimento de software e serviços digitais. Mas o ambiente econômico geral permanece frágil. Alta inflação, instabilidade da moeda e isolamento internacional continuam a colocar enorme pressão sobre empresas e famílias. Algumas estimativas sugerem que uma parcela significativa da população agora vive abaixo ou próxima da linha da pobreza, um contraste marcante para um país com recursos naturais tão vastos.
Caminhando pelas principais cidades do Irã, viajantes frequentemente testemunham esse paradoxo em primeira mão. Você pode ver bazares lotados cheios de mercadorias coloridas, carros de luxo navegando por bulevares movimentados, e cafés vibrantes cheios de jovens discutindo tecnologia, política e arte. No entanto, ao mesmo tempo, as conversas frequentemente se voltam para o aumento do custo de vida, perspectivas econômicas incertas e esperanças por um futuro mais estável. De muitas maneiras, a economia do Irã representa uma das contradições mais impressionantes do mundo moderno. É uma nação rica em recursos, talento e história, mas limitada por tensões políticas, isolamento econômico e desafios estruturais que impedem que essa riqueza alcance plenamente seu povo. E esse paradoxo, riqueza imensa existindo ao lado de dificuldades econômicas, é uma das realidades definidoras do Irã moderno. Número 10. O pulso de Teherã, onde a tradição encontra a sobrevivência. À primeira vista, a capital do Irã pode parecer rígida, controlada e silenciosa para estrangeiros. Mas ao entrar nas ruas extensas de Teherã, uma realidade completamente diferente começa a se revelar. Sob a superfície da política, da religião e das manchetes globais, existe uma cidade cheia de vida, contradições e um espírito humano imparável. Teherã não é apenas o coração político do Irã. É uma cidade onde milhões de pessoas silenciosamente desafiam os limites da tradição todos os dias. Teherã é uma metrópole gigantesca, lar de mais de 9 milhões de pessoas, estendendo-se das planícies poeirentas do sul até os sopés frescos das montanhas albores. A cidade se move com um ritmo caótico, trânsito interminável, mercados lotados, cafés iluminados e enormes blocos de apartamentos que parecem subir pelas encostas das montanhas. É barulhenta, lotada, complicada e ainda assim estranhamente bonita. Uma das artérias mais icônicas da cidade é a Rua Valiar, um bulevar de quase 18 quilômetros que corta toda a capital de norte a sul. Alinhada com milhares de plátanos antigos, essa rua lendária é considerada a avenida mais longa do Oriente Médio e funciona como a espinha dorsal viva de Teherã. Ao longo desse bulevar, cafés modernos ficam ao lado de lojas tradicionais, livrarias, galerias de arte e mercados movimentados. Caminhando pela Valiar, você começa a entender a personalidade dupla da cidade. De um lado, mulheres em tradicionais chadores negros passam apressadas por prédios governamentais. Do outro lado, jovens estudantes universitários se reúnem em cafés elegantes, rindo sobre cappuccinos e rolando as redes sociais. É aqui que o Irã antigo e o Irã novo colidem todos os dias. A cultura jovem de Teherã é particularmente poderosa. Quase metade da população do país tem menos de 35 anos, e sua influência pode ser sentida por toda a cidade. Embora restrições oficiais moldem muitos aspectos da vida pública, os jovens continuam criando espaços de expressão, através da música, da moda, da arte e de movimentos culturais subterrâneos. Nos últimos anos, Teherã desenvolveu discretamente uma próspera cultura de cafés. Escondidas em ruas laterais e centros comerciais modernos estão cafeterias elegantes cheias de estudantes, empreendedores, artistas e sonhadores. Esses cafés tornaram-se espaços seguros onde as pessoas se reúnem, debatem ideias e escapam das pressões da vida cotidiana. Mesmo em condições econômicas difíceis, a cena dos cafés continua crescendo, oferecendo momentos de liberdade e conexão. Mas a energia de Teherã não desaparece após o pôr do sol, ela se transforma. Ao contrário de muitas capitais globais, a vida noturna em Teherã não gira em torno de clubes ou bares. O álcool é legal e dançar em público é restrito. Em vez disso, as noites da cidade ganham vida de uma forma completamente diferente. Famílias passeiam por parques iluminados, casais caminham por pontes com vista para rodovias brilhantes e grupos de amigos se reúnem em casas de chá que permanecem abertas até tarde da noite. Um dos locais noturnos mais queridos é a passarela conhecida como Ponte Tabia, onde milhares de moradores vêm aproveitar o ar fresco da noite, comida de rua e vistas deslumbrantes das luzes da cidade espalhadas pelo vale. Em outros lugares, ruas históricas sussurram histórias de uma era diferente. A Rua Lalezar já foi conhecida como a Champs-Élysées de Teherã. No início do século XX era o centro do entretenimento
cheio de teatros, cinemas, restaurantes e cabarés onde lendas da música iraniana se apresentavam. Mesmo hoje, ecos desse passado vibrante ainda permanecem entre os prédios envelhecidos e salas de cinema desbotadas. Teherã também é uma cidade de espaços verdes, oferecendo momentos de calma no meio do caos urbano. Grandes parques como o Parque Lale e o Parque Nevar oferecem refúgio pacífico para famílias, estudantes e idosos que jogam xadrez reunidos sob a sombra das árvores. Esses parques tornam-se centros sociais onde as pessoas caminham, se exercitam, fazem piqueniques e compartilham histórias até tarde da noite. No entanto, apesar de sua cultura vibrante, Teherã continua sendo uma cidade moldada pela sobrevivência. Anos de sanções, pressão econômica, tensão política e isolamento internacional tornaram a vida diária difícil para muitos moradores. Os preços sobem, os empregos são incertos e o futuro muitas vezes parece imprevisível. Mas talvez a coisa mais notável sobre Teherã seja como seu povo responde a esses desafios. Em vez de desistir, eles se adaptam. Artistas continuam a pintar, músicos continuam a se apresentar, empreendedores continuam a abrir novos cafés e restaurantes. Jovens casais continuam a se apaixonar sob o brilho neon do horizonte da cidade. Porque Teherã é mais do que política, é mais do que manchetes. É uma cidade onde tradição, rebelião, cultura e resiliência colidem em uma luta constante entre controle e liberdade. E se você olhar com atenção suficiente, além dos estereótipos da propaganda, descobrirá algo muito mais poderoso. Uma cidade que se recusa a parar de viver. Número 5. As vidas não contadas das mulheres iranianas. Por trás das cidades antigas, belas mesquitas e desertos dramáticos do Irã existe uma realidade complexa e frequentemente mal compreendida. Poucas histórias são tão cheias de camadas, emocionais e controversas quanto a vida cotidiana das mulheres iranianas. Para estrangeiros, o Irã pode parecer extremamente restritivo, mas a verdade dentro do país é muito mais complicada, uma mistura de tradição, pressão, resiliência, rebelião e transformação silenciosa. Para realmente compreender o Irã moderno, você precisa compreender suas mulheres. Na vida pública, as mulheres iranianas vivem sob uma das regulamentações de vestuário mais rigorosas do mundo. Desde a Revolução de 1979, as mulheres são legalmente obrigadas a usar o hijab em espaços públicos. A lei define roupa adequada de maneira muito específica. O cabelo deve ser coberto, as roupas devem ser largas e partes do corpo como braços e pernas não podem ser expostas. Violar essas regras pode resultar em multas, restrições de viagem, penas de prisão ou outras punições dependendo da gravidade e repetição da infração. Mas essa regra conta apenas parte da história. Caminhe pelas ruas movimentadas de cidades como Teherã, Shiraz ou Isfahan, e você verá algo muito diferente dos estereótipos. Muitas jovens mulheres empurram os limites dessas leis de maneira sutis. Lenços de cabeça são frequentemente usados de forma solta, revelando o cabelo. Cores brilhantes substituem os tradicionais chadores pretos. Boutiques de moda vendem discretamente roupas modernas que misturam tendências ocidentais com cultura local. Em cafés, universidades e galerias de arte, as mulheres iranianas frequentemente são a força mais visível e dinâmica moldando a cultura moderna. Elas dominam salas de aula universitárias, trabalham como médicas, engenheiras, artistas e empreendedoras e participam cada vez mais dos setores de negócios e tecnologia. De fato, as mulheres representam uma grande parcela dos estudantes universitários em todo o Irã, refletindo uma geração altamente educada, ambiciosa e globalmente consciente. No entanto, por trás desse progresso existe uma tensão constante. As autoridades governamentais intensificaram a vigilância para impor códigos de vestimenta e regras de moralidade pública. Câmeras de segurança, tecnologia de reconhecimento facial e até drones teriam sido usados para identificar mulheres que aparecem em público sem o hijab adequado. Em alguns casos, as autoridades também incentivam cidadãos a denunciar violações através de aplicativos móveis. Apesar dessas pressões, uma poderosa mudança cultural vem se desenrolando silenciosamente em todo o país. O ponto de virada veio após a morte de uma jovem mulher curda, Mahsa Amini, em 2022, enquanto estava sob custódia por supostamente violar regras do hijab.
Sua morte desencadeou protestos nacionais e inspirou o poderoso slogan Mulheres, Vida, Liberdade. O movimento rapidamente se tornou um dos desafios sociais mais significativos que o governo iraniano enfrentou em décadas. Desde então, muitas mulheres iranianas continuaram a resistir às regras rígidas, às vezes abertamente, às vezes silenciosamente. Vídeos compartilhados online frequentemente mostram mulheres caminhando pela cidade sem lenço de cabeça, apesar dos riscos de multas ou prisão. O próprio ato tornou-se um símbolo de coragem e liberdade pessoal. Mas a resistência nem sempre parece protesto. Às vezes parece vida cotidiana. Mulheres andando de bicicleta por ruas lotadas. Mulheres administrando empresas. Mulheres trabalhando no cinema, na literatura, na ciência e no jornalismo. Mesmo pequenos atos, como escolher um casaco colorido, tocar música em um café ou andar de motocicleta em uma cidade onde isso era tradicionalmente desencorajado, podem carregar um significado poderoso no cenário social do Irã. Dentro das casas e reuniões privadas, a sociedade iraniana torna-se ainda mais diferente do que os estrangeiros imaginam. Festas familiares, música, dança e conversas sociais animadas frequentemente florescem por trás de portas fechadas. Muitas famílias mantêm um estilo de vida que mistura cultura persa tradicional com influências globais modernas. Essa realidade dupla define as vidas não contadas das mulheres iranianas. As regras públicas podem ser rígidas. As vidas privadas podem ser surpreendentemente livres. Entre esses dois mundos, milhões de mulheres navegam diariamente por escolhas sobre identidade, cultura, fé e liberdade. E talvez a parte mais notável dessa história seja sua resiliência. Apesar de décadas de restrições, as mulheres iranianas continuam entre as mulheres mais educadas, politicamente conscientes e socialmente influentes do Oriente Médio. Elas continuam moldando a cultura, a economia e o futuro do país de maneiras que muitas vezes são invisíveis para o mundo exterior. De muitas maneiras, a verdadeira história do Irã não é apenas sobre política ou religião. É sobre a determinação silenciosa de suas mulheres e a transformação lenta e poderosa que elas estão conduzindo de dentro. Se esta história surpreendeu você, então você apenas arranhou a superfície do verdadeiro Irã. Um país transbordando de riqueza natural, uma capital que nunca para de lutar para viver, e milhões de mulheres poderosas e resilientes remodelando silenciosamente o futuro por dentro. O Irã que você vê nas manchetes é apenas um lado da história. Mas a pergunta mais profunda é esta: o que realmente está acontecendo dentro desta nação misteriosa que o mundo raramente consegue ver? Se você achou este documentário revelador, certifique-se de se inscrever, porque no próximo episódio revelamos ainda mais verdades ocultas, realidades chocantes e histórias não contadas de dentro do Irã. E confie em mim, o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você vê este país para sempre.